Amém, amados. Mais uma vez aqui para declararmos, a palavra do Senhor. Hoje estará pregando Tatiana Muniz, onde ela vai estar nos convidando a refletir sobre o texto de Lamentações, onde somos chamados a pensar onde está a nossa esperança. Que a nossa esperança possa estar no lugar certo, e isso nós vamos aprender hoje com ela. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos em nome de Jesus apresentar a vida da Tatiana, que a tua unção, capacitação esteja sobre ela e que essa palavra venha atingir cada coração e todas aquelas pessoas que estarão acompanhando, Senhor, sejam desafiadas a entender aonde devemos colocar a nossa esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você só se preocupa logo, assim. Tá quentinho, né? A paz, irmãos. Com muita alegria que nós estamos aqui para falar do Senhor, para falar sobre a verdade, sobre a vida, sobre a abundância que Ele tem, sobre o amor que Ele nos entrega em cada momento da nossa vida. Sejam todos poderosamente abençoados. Espero que essa palavra de hoje tenha um lugar reservado no seu coração, porque é a palavra que transforma e nós precisamos aprender cada dia mais, receber as instruções do Senhor, né? Cada dia algo novo, uma verdade, uma transformação nas nossas vidas. Então a pergunta hoje que eu convido vocês a fazer: onde está a nossa esperança? O texto base é em Lamentações 3:21. Mas por que essa pergunta me veio assim? Nós temos vivido tempos de muitos conflitos, muitas dúvidas, muitas mudanças no estilo de vida, né? Muitos questionamentos sobre tudo, sobre a rotina, sobre como proceder, sobre as escolhas a serem feitas, sobre como viver nos nossos dias atuais, onde o trabalho mudou, onde os relacionamentos sofreram muitas alterações. E isso causa um incômodo muito grande, né? Toda mudança mexe muito na nossa estrutura, mexe nas nossas emoções, mexe nos nossos relacionamentos, traz muita dificuldade em algumas questões que tem alguns setores da nossa vida, algumas questões que são muito sensíveis, né? E aí gera o que essas mudanças, essas diferenças? Gera insegurança, gera medo, né? Geram crises de relacionamentos, geram o que mais? Geram às vezes até patologias, né? A gente vê tanta gente hoje com sensações de pânico, né? A insegurança que nos dá, porque você acostuma, você se habitua a um ritmo de caminhada, a uma forma de conduzir a sua rotina e de repente você se vê numa situação de tantas coisas sendo modificadas. E hoje parece assim que esse assunto já está meio repetido, mas vamos prestar atenção. Nós estamos vivendo há praticamente 2 anos uma mudança constante. A gente acompanha as redes sociais, a gente acompanha os noticiários, a gente acompanha os fatos que acontecem no mundo todo e toda hora são coisas novas acontecendo e a gente vê uma certa ansiedade de como eu vou entender esses fatos, onde é que está a verdade, como que eu me posiciono diante de cada questão, qual influência que essas novas mudanças vão ter concretamente na minha vida, se eu preciso ou não me importar com isso, se eu devo só ignorar. E isso mexe com a nossa estrutura. Onde está a nossa esperança? Então eu acho que é uma pergunta muito atual, é algo que realmente traz uma reflexão, merece uma reflexão profunda de como a gente vai caminhar.
Não tá dando certo de mudar aqui, pastor. E agora? Não tá mudando a tela. Chama o pastor lá, por favor. Um minutinho só que estamos com um probleminha técnico aqui. A tela não muda. O mouse não está funcionando. O pastor não quer mudar. Toca, né? Pronto, muito obrigada. Então vamos lá. Lamentações 3:21. E o profeta fala assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. É um versículozinho pequeno, que na verdade é uma conclusão de um pensamento e que ele passa uma outra reflexão. Mas o que é curioso nesse texto? Lamentações de Jeremias. Quem é que escreveu tudo isso? Fala-se se foi Jeremias, se não foi. Há teólogos, estudiosos que falam que certamente foi Jeremias, outros falam que de forma nenhuma foi Jeremias, que a abordagem, as colocações, as observações são bem diferentes do texto de Jeremias. Mas o que nos é muito importante? Quando a gente lê esse texto de Lamentações de Jeremias, é muito emblemático a forma como ele coloca de compreender, de apontar todas as situações difíceis que aquele povo estava vivendo nesse tempo. Então, nós temos muito conteúdo que é destacado, e Lamentações é um nome, que é uma colocação que é bem profundo, né? O que na verdade é uma lamentação? Isso ficou me incomodando, né? Isso é uma coisa ruim ou lamentar é bom? E aí eu fui buscar o significado. Significado de lamentação é lamúria, expressão de sofrimento, demonstração de dor, de angústia, lamento, uma fala triste, geralmente acompanhada de gemidos e clamores. Então, Jeremias, o que ele apresenta aqui? Ele coloca todas as suas dores aos pés do Senhor. Ele coloca todo o sofrimento que o povo de Jerusalém estava vivendo. Então, vamos pensar só um pouquinho da onde que vieram todas essas lamentações. Jerusalém estava destruída. Jerusalém tinha sido invadida, né? Apesar de que ter uma divergência entre os estudiosos, um tempo exato que isso aconteceu, mas a narrativa das Lamentações de Jeremias é falando desse sofrimento do povo. Não se sabe se estava totalmente destruída, né? Se o pessoal já estava no exílio, mas existia uma tristeza em Jerusalém. Existia uma depredação, uma destruição do povo, uma vida de miséria, uma vida de fome, uma vida de calamidade. E aqui, no começo do texto de Lamentações, eu vou ler um trechinho aqui só para a gente conseguir compreender um pouco mais. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. E não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão e todas as coisas mais estimadas dela.
pois ela viu estar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrasse na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Deram ele as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Então, o que Jeremias faz aqui? Ele coloca toda a dor que ele vê daquele povo, todo o sofrimento, mas ele fala ao mesmo tempo da tristeza que ele vê que o povo estava sofrendo, mas o povo não era inocente. Existia uma situação de dor, de desespero, mas aquilo era consequência também da própria postura do povo de Jerusalém. Então, vamos pensar aqui. Isso seria um ato de rebeldia? Lamentação é uma coisa e murmurar é a mesma coisa? Então vamos ver lá. No texto de Lamentações 1:4 diz assim: as estradas para Sião estão de luto, pois as multidões já não vêm celebrar as festas. Os portões da cidade estão em silêncio, os sacerdotes gemem, as moças choram. Como é amargo o seu destino. Lá no texto de Êxodo, todo mundo conhecemos o problema da murmuração do povo no Egito, saindo do Egito. E aí, lá em Êxodo 17:3 diz assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Então aqui, amados, nós temos duas colocações que ilustram bem qual que é a situação de uma lamentação e de uma murmuração. A lamentação, você chora uma dor, você clama por um sentimento ruim, por uma dificuldade, por uma situação triste que você está vivendo. Na murmuração, você reclama de algo, mas você não é o culpado daquilo. Você reclama de uma situação e você aponta o dedo para alguém, você culpa alguém por aquela situação. Essa é a murmuração que o povo caminhou por todo aquele deserto, reclamando contra Moisés, acusando Deus de tê-los abandonado, muito embora o cuidado do Senhor é identificado a todo momento. E já em Lamentações, o que a gente vê? Existe um reconhecimento de algo triste, mais de uma dor, de um sofrimento, mas é uma direção falada ao Senhor. Existe um ato de fé nessa lamentação, pois você coloca toda essa sua angústia para Deus, você conversa com Ele, você apresenta isso, você entende dessa dor, você está reconhecendo essa dor ela tem uma causa, e em Lamentações, Jeremias é muito claro ao descrever o erro, o pecado, a abominação que foi cometida pelo povo. Então, há um reconhecimento que essas dores, elas são reflexo da justiça de Deus. Lá em Êxodo 3:7 diz assim: e disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Esse texto é exatamente no momento
em que a sarça está ardendo e Deus fala com Moisés. Então, olha só que nesse momento Deus dá uma resposta porque ele estava ouvindo o clamor do povo sofrendo no Egito. Aquele povo que era desobediente. Vamos voltar toda a história para trás para a gente poder lembrar por que o povo estava escravo no Egito. Esse mesmo povo é aquele povo que sucedeu ao pai Abraão, Isaque, Jacó e José. Foi exatamente os pais da fé que esses homens tinham orgulho de dizer que eram filhos, e foi esse mesmo povo que se tornou escravo no Egito. Por quê? Porque eles abandonaram as coisas do Senhor. Eles deixaram de lado a verdade de Deus. Trouxeram para si hábitos que não eram os hábitos do povo escolhido. Passaram a viver idolatria, vida promíscua. Adquiriram para si roupagens, forma de viver que eram fora das leis de Deus. E olha que aqui Moisés vê a sarça ardendo, se posiciona ali e Deus fala com ele. Eu ouvi a aflição do meu povo. Eu estou atento. Eu reconheço essas dores. E aí há um chamado para Moisés e toda essa história muda. Acontecem inúmeros milagres a seguir daí. Vamos pegar outro exemplo aqui do cuidado de Deus. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Livro de Esther 3:8. Quem era Amã? Amã era um homem que odiava o povo judeu, o povo hebreu. E Amã estava de olho em Mordecai, que estava ali recusando-se a se curvar diante de Amã, que tinha um posto alto ali junto ao aquele reino, né? Aquele local, e ele tinha honrarias e as pessoas se curvavam a ele. E Mordecai não se prostrava diante dele. E o que Amã fez? Ardilosamente colocou a situação perante o rei de que isso seria uma desobediência. Mas ele dá muita ênfase com muito cuidado. Um povo que vive diferente. Um povo que não cumpre as leis do rei. Vamos parar para pensar uma coisa aqui. Povo cristão, povo que conhece a palavra, toda e qualquer regra está de acordo com a lei do Senhor. O nosso modo de viver é igual do mundo inteiro. Qualquer regra é regra para nós, ou nós temos uma característica própria, uma forma de viver quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor? Quais são as dificuldades que têm aparecido nos nossos dias, hoje, nesse período que nós estamos vivendo e que são difíceis para o povo cristão se posicionar? Qual é a dificuldade que nós já vimos em tempos passados que o povo de Deus teve de enfrentar nas décadas de 40, no século passado? Quais são as histórias que nós conhecemos
onde o povo de Deus foi perseguido, foi humilhado. E como que foi o posicionamento deles? Amados, nós acabamos de ler Êxodo. O povo se tornou escravo no Egito porque eles abandonaram as verdades do Senhor. Eles trocaram os ensinos de Deus por uma vida cômoda, por uma vida desprovida de regras, por uma vida de delícias. Vida de delícias que nos aprisiona, porque a verdade do Senhor, ela nos ensina verdades eternas, verdades que nos libertam. Os prazeres que o mundo nos traz, todos nós sabemos, eles são momentâneos e eles nos trazem um aprisionamento com pessoas, com fatos, e que há um peso, uma cobrança espiritual depois sobre aquilo que nós nos tornamos escravos de uma situação. Olhem só como Lamentações, quando Jeremias chora e fala das dores, ele está colocando ali uma verdade, ele não está acusando Deus, ele só está colocando aos pés do Senhor todo aquele sofrimento. E esses outros textos que nós lemos nos mostra a postura da palavra, de homens e mulheres na palavra, que enfrentaram situações, mas Deus estava atento, porque Deus é onipotente. Deus é onipresente, Ele conhece tudo, nada foge ao seu conhecimento. Ainda no livro de Esther, está escrito assim, capítulo 4, item 1 a 3. Quando Mordecai soube de tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em voz alta e saltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Essa notícia era o decreto de morte do povo judeu. Mordecai, ele toma uma postura pública de repúdio e de se humilhar diante daquela situação. Ele se despe de todo o luxo de sua riqueza, porque ele tinha posto importante também naquele reino. Ele se coloca em panos de sacos e de cinzas e sai pela cidade, clamando, gritando que aquilo, a toda a sua dor. Ele não se importou com a sua condição, com título, com a sua parentela ali, porque ele era parente da esposa do rei. Ele não se incomodou com todas essas, mas ele sabia que aquilo que estava acontecendo era muito grave e que algo precisava ser feito. Então, e essa notícia foi tão devastadora que aonde ela ia, as províncias que ela alcançava, essa notícia do decreto de morte, os judeus faziam o quê? Grande luto, jejum, choro e lamentação. Amados, isso é postura de quem entende de um decreto de morte. Isso é postura de quem entende o que é o mundo espiritual. Luto, jejum, choro e lamentação. Eles se posicionaram claramente perante o Senhor, pedindo, aclamando para que houvesse algo celestial, que Deus movesse,
que algo acontecesse, porque senão seria o fim do povo. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas. Olha, foi todo um mover de um povo, clamando no mesmo propósito. Mas aí vem a questão. Colocar-se em panos de saco e de cinza, isso não é um tanto quanto teatral? Pode ser. Mas nesse momento, era a forma pública deles se manifestarem, se despojando de toda a vaidade. Mas para a gente fazer um contraponto dessa questão, nós temos o texto de Joel, que ele fala sobre algo mais detalhado ainda sobre essa postura. Ele diz: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amados, olha a resposta do Senhor. Joel é mais um dos profetas na época de exílio, ali nessa época da derrubada de Jerusalém. E o que ele faz, como os outros profetas também o fizeram, adverte o povo dos erros, dos pecados, pede posicionamento, pede arrependimento. E olha o que Deus fala através do profeta: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não rasgue as vossas vestes, rasguem o vosso coração. Amados, Mordecai rasgou as suas vestes, mas ele tinha o coração rasgado ali. A postura dele nos revela isso. E a situação aqui, quando Joel é instrumento de Deus, Deus fala: olha, ainda que vocês rasguem as vestes são simbolismos, eu preciso da sua sinceridade. Eu preciso de um coração rendido, eu preciso que haja verdade nessa sua postura. Esses dias o nosso irmão Márcio deu uma palavra tão bonita falando sobre sinceridade. E é isso que nós estamos falando aqui. O que Deus quer, esse rasgar o coração, esse rasgar as vestes, é a gente mudar, a gente admitir as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Colocar todas essas dores, falar: Senhor, eu estou errando, eu estou numa vida miserável espiritual, eu não tenho orado, eu tenho pecado, esse outro pecado, mas eu não quero mais isso, eu estou sofrendo, eu estou sentindo que eu estou aprisionada, me ajuda, Senhor, eu estou aqui. E foi isso que Deus falou com Moisés. Eu ouvi o meu povo clamando, eu ouvi a voz do meu povo e eu estou aqui porque eu ouvi o clamor. Amados, a palavra de Deus é tão simples, né? E o que faz a gente errar tanto é a dureza do nosso coração. O que Deus quer é um coração puro e sincero. O que um coração puro e sincero faz? Ele se joga diante do Senhor. Ele se apresenta com toda a sua sujeira, com toda a sua vergonha, com toda a sua fraqueza espiritual, com toda a sua impureza. Ele não tem medo do Senhor, como teve Adão de ficar se escondendo, porque o verdadeiro cristão, ele sabe que é ali que ele se limpa.
Ele sabe que quando ele coloca todas as suas fraquezas e dores, que ele reconhece os seus erros e apresenta tudo isso ao Senhor, ele alegra o coração de Deus e esse fardo vai saindo, esse peso, esse aprisionamento vai sendo purificado, vai sendo liberado, vai havendo uma vida nova. Quando a gente coloca tudo isso perante o Senhor, isso já revela um desejo de algo novo. Porque à medida que eu escondo a minha miséria, que eu não falo dela para o Senhor, o que eu estou fazendo? Tá tudo bem comigo, eu vou continuar como estou. E não é isso. Existe aquela angústia, as dificuldades que vêm, como é que a gente vai resolver ela? As nossas dores, a nossa insegurança, os nossos medos. Eu vou falar, Senhor, eu não consigo ver solução para esse problema, mas eu sei que o Senhor é o Deus que tem solução para tudo. O Senhor é o Deus criador. Quando eu coloco tudo isso, eu reconheço a soberania de Deus, eu sei que eu necessito e que eu vivo e que eu dependo, é do amor desse Deus que nos criou, que planejou cada um dos nossos dias, que tem o meu nome escrito nas suas mãos, porque Ele me ama, porque Ele te ama. Cada um dos seus dias foi Ele que se determinou. E eu desejo, Senhor, viver esse amor e eu quero seguir um novo caminho. Eu quero deixar os meus erros para trás. Eu quero caminhar diferente. Eu quero viver a tua leveza, a tua paz, a tua alegria. E não importam as circunstâncias, Moisés foi chamado. E ele fez o quê? Ele seguiu o chamado de Deus. Ele teve questionamentos perante o Senhor? Teve, ele falou, Senhor, eu sou gago. Como que eu vou falar com o faraó? Mas Deus falou, pode ir, eu vou te colocar um ajudador. Deus providencia tudo. Não existe medo, receio para que nós possamos colocar tudo diante de Deus. Essa é uma verdadeira lamentação, amados. Quando nós nos rendemos, deixamos que o nosso coração fale das suas dores internas, para que a gente possa viver o ensino e a instrução que Deus nos dá, porque Ele tem ensinos de vida eterna, Ele tem vida abundante, Ele tem um caminhar que é só dele, e nós só conseguimos caminhar diferente junto, nos entregando verdadeiramente. Na sequência de Lamentações, que nós começamos com o versículo 3:21, a seguir, olha só quanta revelação é feita. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre.
Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Amados, olha que palavras maravilhosas. O Senhor derrama misericórdia, misericórdias que são inesgotáveis. Por que que a gente vive no medo, na angústia, na amargura? Vamos clamar ao Senhor, colocar as nossas dores e receber o perdão, as misericórdias que se renovam a cada manhã. Cada dia existe um plano novo para as nossas vidas, existe um projeto novo, e essa misericórdia é o que Deus nos dá logo no começo de cada dia. E por que que nós ficamos carregando fardos e dores e medos e angústias? A fidelidade do Senhor, o Deus é fiel, Ele é fiel à tua palavra, Ele é fiel a tudo que Ele declarou já sobre aqueles que o buscam. Amados, Deus é misericórdia e amor, e como que eu posso viver isso? Eu só posso viver isso quando eu rasgo meu coração. Eu oro, eu falo para Ele, eu falo, Senhor, eu não aguento mais essa dor, essa situação. Eu não aguento mais ver o meu povo, o teu povo, Senhor, sofrendo, passando por perseguições. Eu não aguento ver a minha família passando necessidade. Fale com o Senhor, ore, abra o seu coração, porque Deus é compaixão e não existe nenhuma dor que vai durar a vida inteira, porque Deus ouve o nosso clamor. Ele se alegra quando a nossa voz alcança o seu coração, aquele grito de desespero, aquele grito de socorro, mas quando ele vem do fundo do nosso coração, quando ele é verdadeiro. Deus não se agrada da aflição e da tristeza dos filhos dos homens, é o que está aqui na palavra. Isso. Ponha o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Amados, esse talvez está muito mais ligado ao nosso coração do que a Deus. Porque se eu for sincero no meu rosto ao chão, se eu for verdadeiro em rasgar as minhas vestes, a rasgar o meu coração, não existe talvez. A esperança é Deus, a esperança é Jesus, é Ele que nos dá a resposta. É Ele que traz uma nova visão. A pastora nos trouxe uma palavra linda esses dias, um ensino maravilhoso falando sobre a mentalidade cristã. Amados, a mentalidade cristã é isso. Viver na esperança do Senhor, viver essa esperança, olhar para o alto na hora da dor, colocar toda a nossa fragilidade aos pés do Senhor e falar: o meu Redentor vive, o meu Deus é o Deus Criador. Eu sou filha do Eu Sou e é Ele que cuida de mim, é Ele que vai me trazer resposta. Então não importa a situação difícil que eu esteja vivendo hoje, eu sei que Ele tem um escape, eu sei que Ele tem um milagre, eu sei que Ele tem uma estratégia e eu vou viver essa esperança todos os dias da minha vida, porque para cada situação Deus tem uma resposta. O nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é o Deus da esperança e a esperança é Ele. No Salmos 30, 11 e 12 diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale.
Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amados, olha que coisa mais linda essa declaração. Olha quanta verdade há nessas palavras, porque a gente até vê a figura de Davi dançando de alegria. É um coração aberto, um coração entregue, um coração rendido, um coração de amor desejoso para ser pura habitação de Deus. Deus opera milagres e esta é a vida que Ele deseja, que Ele espera, que Ele planejou para cada um de nós. O Senhor é a nossa esperança. Ele é a chave de todas as coisas. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Redentor. E só nele nós podemos viver. Amados, então, vamos pensar em cada situação difícil. Vamos olhar para o nosso Redentor. E é dele que vem a nossa esperança. Amém? Deus os abençoe, que a gente possa viver cada dia mais essa intimidade e essa verdade. Amém? Amém, amados. Que Deus possa realmente ter falado ao seu coração. Ainda, enquanto a Tatiana estava pregando, eu recebi uma mensagem de uma pessoa compartilhando uma situação e eu falei para ele assim, ó, a resposta está na mensagem de hoje. Que Deus realmente possa levantar sobre as nossas vidas, amém? Pai querido, em nome de Jesus, completa a tua palavra sobre cada coração, traga a tua verdade e que possamos tê-lo como a nossa esperança, porque tu és a única esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus abençoe em nome de Jesus.